Vamos iniciar então a nossa live de hoje. Nós vamos falar sobre o poder das mulheres independentes. Semana passada, a Amanda, inclusive a minha tia, ela mandou aqui no Instagram uma sugestão de assunto para a gente poder conversar hoje. E aí ela colocou o seguinte: poxa, as mulheres estão cada vez mais poderosas, cada vez mais independentes, e talvez elas não estão sabendo ainda lidar com essa independência, não estão sabendo ainda como reagir. Os homens também estão meio perdidos nessa independência toda, nesse poder todo das mulheres e tal. O que a gente pode conversar para poder ajudar essas mulheres e ajudar esses homens? E essa é a minha missão com a live de hoje. Hoje eu quero conversar com vocês, mulheres, ajudar vocês a entenderem o poder que vocês têm hoje na mão e também ajudarem os homens a entender e a compreender e ajudar as mulheres com esse poder, essa independência toda que elas estão vivendo. Então eu preparei um material massa aqui pra gente conversar sobre isso hoje, e eu tenho certeza que eu vou ajudar tanto mulheres como homens. E eu gostaria que vocês me ajudassem, compartilhassem, que vocês pudessem colocar a opinião de vocês, se vocês concordam ou não, se tem uma opinião diferente da minha. Coloca aí, porque a opinião de vocês vai ser fundamental pra gente construir uma live massa hoje. Pra gente começar, nós precisamos entender o papel da mulher antropologicamente falando. A antropologia, basicamente, ela estuda a história do ser humano. Basicamente é isso. E se nós pudermos analisar as mulheres desde a época das cavernas, qual que era a grande função delas? A grande função das mulheres naquela época era basicamente, vou dizer assim, duas. Primeiro, que era cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da família, ficar em casa. E a segunda função era procriar. Basicamente eram essas duas as grandes funções que as mulheres tinham naquela época. Era procriar e cuidar da prole, cuidar da família, cuidar da casa, cozinhar, esse tipo de coisa. E a função do homem naquela época era prover para a família. Então o homem tinha que caçar, ele tinha que pescar, ele tinha que plantar, ele tinha que colher, ele tinha que trazer o provimento, ele tinha que trazer o alimento para dentro da casa. Então esses aí eram os dois grandes papéis que a mulher tinha e que o homem tinha. O problema é que o homem, ele por trazer a comida, ele tinha a mulher ali, ó, nas mãos dele. O homem estava acostumado a ter a mulher ali, ó, na palma da mão dele, dependendo do que ele tinha que fazer. Se ele trouxesse comida, ótimo. Se ele não trouxesse comida, poxa, ele tinha a mulher na mão dele, então ele podia dominar a mulher, ele podia tratar ela do jeito que quisesse. E desde aquela época até hoje, a mulher ainda tem enfrentado muito disso, o homem querendo dominá-la. Até porque na cabeça do homem, ele achava que o papel dele era mais importante do que o papel da mulher. Olha só onde nós começamos. Então a gente começou por aí para você ter mais ou menos uma noção. E isso vem se arrastando com o decorrer do tempo. Estou falando aqui da época das cavernas ainda, mas isso vem se arrastando com o decorrer do tempo. De lá para cá, nós vamos, por exemplo, parar ali na época da Bíblia, para você ter uma noção. Na época da Bíblia não era muito diferente. Um homem, ele tinha muitas mulheres, as mulheres eram tratadas como objetos, muitas das vezes eram tratadas como propriedades. Às vezes um homem, ele dava uma mulher em troca de um camelo. Meu Deus do céu, olha só a mentalidade. Mas isso era normal para a época. E aqui não estou tratando de machismo, feminismo, de certo ou errado. Nós estamos analisando o que aconteceu para trás. Isso aconteceu e é fato. Está registrado em vários livros de história, está registrado inclusive na Bíblia. A mulher, ela não tinha poder, ela não tinha ação, ela não tinha nem opção, não tinha escolha. Ela era só aquela pessoa que cuidava da casa dela e pronto. Ela era a pessoa que reproduzia e pronto. Acabava por aí. Olha só. E aí, a gente vem agora para a Idade Média. A Idade Média, não muito diferente, século XIII, século XIV e tal, não muito diferente. A mulher não tinha poder de decidir nada, ela não tinha poder de voto,